Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone. Nessa aula, iremos resolver as atividades da semana 1 do terceiro ano do ensino médio regular. Essas atividades são do Plano de Estudo Tutorado fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Essa aula tem como tema ligações covalentes e geometria molecular. Vamos lá? Mas antes, não se esqueçam de inscrever no nosso canal, dar um like nessa aula e ativar as notificações. Atividade 1. O fosfogênio de fórmula CoCl2 é um gás incolor, tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação do monóxido de carbono, de fórmula molecular CO, e do gás cloro, Cl2. Qual é a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? Para a gente saber a geometria de qualquer molécula, a primeira coisa que a gente tem que determinar é quantos átomos estão presentes na fórmula molecular dessa substância. Primeira coisa é isso. A segunda coisa é, quando existem mais de 2 átomos presentes na fórmula molecular, a gente vai precisar determinar e reconhecer qual é aquele elemento que é o centro, qual vai ser o elemento que vai estar no centro da geometria. Aí muitos alunos meus me questionam, como que eu vou saber isso? Tem 2 regras. A primeira regra é a gente sempre olhar aquele elemento que está em menor quantidade na fórmula química, na fórmula molecular. Normalmente é esse elemento que vai ser o átomo central. E se existe um certo empate, por exemplo, no caso do fosfogênio, tem o C, carbono, existe um carbono só, o oxigênio, apenas um, e 2 cloros. Então, nessa situação fica assim, qual que vai ser então o átomo central? Tem o carbono que tem um e o oxigênio que tem um. A segunda situação será aquele elemento no qual faz o maior número de ligações covalentes. Então, a gente sabe que o carbono é um elemento do grupo 14. Se é do grupo 14, tem 4 elétrons na última camada. Para ele estar estável, completar o octeto, ele precisa receber 4 elétrons. Nessa situação, ele faz 4 ligações covalentes. Já o oxigênio, ele é um elemento do grupo 16. O grupo 16 possui 6 elétrons na última camada. E dessa forma, para completar o octeto, precisa compartilhar com outro elemento 2 elétrons, receber 2 elétrons. Então, nessa situação, o oxigênio faz 2 ligações covalentes. E, dessa forma, carbono fazendo 4, oxigênio fazendo 2, o carbono faz mais ligações covalentes. Dessa forma, ele será o elemento central. E todos os outros elementos estarão ligados nesse carbono central. Então, como mostra a fórmula do fosfogênio, o carbono ele faz 2 ligações covalentes com o oxigênio e outras 2 ligações covalentes, cada um com o cloro. Cloro é um elemento do grupo 17, logo possui 7 elétrons na última camada, fazendo então uma ligação covalente para se tornar estável. Aí, quando nós temos 4 átomos envolvidos, nós podemos ter 2 tipos de geometria, a trigonal plana e a piramidal. Como diferenciar uma geometria da outra? A gente vai olhar o átomo central. Se nesse átomo central existir par de elétrons não ligantes, vai ser piramidal. Se o átomo central não possuir par de elétrons não ligantes, será trigonal plana. Nessa situação, o fosfogênio é trigonal plano, certinho? Próxima substância, monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele possui 2 átomos. Toda vez que nós temos a ligação entre 2 átomos, não existe outra opção de geometria, sempre nós teremos linear. Eu gosto de associar com a matemática. Lá na geometria, toda vez que a gente liga 2 pontos, sempre nos dá uma reta. O mesmo acontece com os átomos. Toda vez que nós ligamos um átomo a outro, um ponto a outro, sempre teremos uma reta. Sempre vai ser uma geometria linear. O mesmo para o gás cloro, Cl2.
dois átomos de cloro, um ligado ao outro. Também geometria linear. Chegamos então à resposta letra E. Certinho? Atividade 2. Assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Então, na primeira coluna nós temos 4 substâncias e na segunda coluna nós temos 4 geometrias. Então, vamos associar as geometrias. Primeiro é a amônia, NH3. Quem será o átomo central? Aquele que estiver em menor quantidade, nesse caso o nitrogênio. Nitrogênio é um elemento do grupo 15, possui 5 elétrons na última camada. Para completar o octeto, ele vai fazer 3 ligações. E cada ligação vai ser com um átomo de hidrogênio. O átomo central, ele tem um par de elétrons não ligantes. E por isso, a geometria é piramidal. Certinho? Próximo, HF. Toda vez que nós tivermos 2 átomos, sempre a geometria será linear. SO2. Quem que vai ser o átomo central? Enxofre. O enxofre é um elemento do grupo 16. E, dessa forma, ele para estabilizar, ele vai precisar fazer 2 ligações. O mesmo ocorre com o oxigênio, também do grupo 16. Também, para estabilizar, vai fazer 2 ligações. Porém, nessa substância SO2, nós temos um tipo especial de ligação covalente. É o que nós chamamos de ligação covalente coordenada ou ligação covalente dativa, como era chamado antes. O que é essa ligação? É quando o compartilhamento de elétrons ele é ocasionado por um único átomo, não é um compartilhamento entre elétrons de átomos diferentes. O compartilhamento ele ocorre de um único átomo. No caso, o enxofre, ele está compartilhando um par de elétrons com o oxigênio, certinho? E nessa situação, o átomo central, ele possui par de elétrons não ligante e por isso a geometria é angular. Próximo, CH4. Qual que é o carbono central? Carbono. Quantas ligações o carbono faz? 4. E chegamos então à geometria tetraédrica. Resposta, letra C. Atividade 3. Selecione as alternativas onde há exata correspondência entre a molécula e a sua geometria. A resposta final é a soma dos números das alternativas selecionadas. Primeiro, nitrogênio é linear? A resposta é sim. Toda vez que nós tivermos 2 átomos ligados, sempre nós teremos geometria linear. Então, a gente marca. CO2 é linear? Quem que vai ser o átomo central? Carbono. Carbono ligado a 2 oxigênios. O átomo central possui par de elétrons não ligantes? Não. Se tivesse par de elétrons não ligantes, seria angular, mas como não tem, a geometria é linear. Então, a gente também marca o 2. Água. Quem que vai ser o átomo central? O que está em menor quantidade, o oxigênio. O oxigênio, ele precisa fazer 2 compartilhamentos para estar estável. Então, ele se liga a 2 hidrogênios. O átomo central possui par de elétrons não ligantes? Possui. E dessa forma, é angular. Está correto. PCl5. Então, qual que vai ser o átomo central? O fósforo. O fósforo, ele vai estar fazendo 5 ligações, cada ligação com cada cloro. Lembrando que o fósforo é do grupo 15, grupo 15 tem 5 elétrons na última camada. Para ele completar o octeto, ele precisa de fazer 3 ligações coordenadas. Então, ele está fazendo 5, porque 2 dessas ligações são ligações coordenadas dativas ou ligações coordenadas ou ligações dativas, certinho? E aí está falando que a geometria é plana trigonal, ou também chamada de trigonal plana. E gente, não, essa geometria é chamada de bipiramidal trigonal.
A trigonal plana, ela ocorre quando nós temos 4 átomos e nessa situação aqui nós temos 6 átomos. Então, jamais poderíamos classificar como trigonal plana, certinho? Então, a 8 a gente não pode marcar. 16, CCl4. Então, quem que é o átomo central? O carbono. Carbono faz quantas ligações? 4. Cada ligação com cada átomo de cloro, formando assim a geometria tetraédrica. Então, nós marcamos o 16. BF3 está marcada como pirâmide trigonal. Quem que vai ser o átomo central? O boro. O boro é um elemento da coluna 13. Boro é uma exceção, é um elemento que é exceção da regra do octeto. Ele estabiliza com 6 elétrons, certinho? E aí a gente vê a geometria como trigonal plana. O boro, o átomo central, não possui par de elétrons não ligante. E nessa situação, ele é classificado como trigonal plano. Seria piramidal se o átomo central tivesse par de elétrons não ligantes. Não é o caso do boro, certinho? Quando a gente faz o somatório, 1 mais 2 mais 4 mais 16, vai dar 23, nossa resposta. Atividade 4. 2 médicos foram até a cantina do hospital para tomar café. Para adoçar seu café, um deles utilizou um envelope de açúcar orgânico e o outro um envelope de adoçante dietético, dissolvendo completamente os conteúdos em suas respectivas bebidas. A tabela apresenta algumas informações dos envelopes desses adoçantes. Então, na primeira coluna tem as informações de qual substância. Na segunda coluna, as informações para o açúcar orgânico e a última coluna para o adoçante dietético. Então, nós temos que no açúcar nós temos sacarose, no adoçante a substância é sucralose. No açúcar orgânico não consta antiumectante e no adoçante dietético tem o dióxido de silício. E o açúcar orgânico tem 84 kJ de caloria e quilojoules de energia, quantidade de energia, e o adoçante tem 13 kJ, certinho? A estrutura de Lewis para a molécula do dióxido de silício, o SiO2, substância utilizada como antiumectante no adoçante dietético sucralose, é similar à estrutura da molécula que apresenta geometria molecular? Então, vamos lá. O silício é um elemento do grupo 14. Elementos do grupo 14 têm 4 elétrons na última camada. E para ficarem estáveis, vão fazer 4 ligações covalentes. Então, essa aí é a estrutura do silício. Silício não possui par de elétrons não ligante, logo, sua geometria será linear. Dentre as opções das alternativas, nós temos o CO2 e o SO2. O CO2, a gente já viu até a geometria em outros exercícios. Carbono também é do grupo 14, tem 4 elétrons na última camada e vai fazer 4 ligações covalentes. A estrutura é similar. Já o enxofre, o SO2, o enxofre é um grupo, o enxofre pertence ao grupo 16 da tabela periódica, logo tem 6 elétrons na última camada. Para estabilizar, vai fazer 2 ligações covalentes. Mas a substância é SO2. Para o outro oxigênio ser estabilizado, vai ser realizado uma ligação covalente coordenada, uma ligação covalente da ativa, do enxofre para o oxigênio. O átomo central, o enxofre, tem um par de elétrons não ligante, e nessa situação a geometria é angular. Então, qual tem estrutura similar ao óxido de silício? O CO2 de geometria linear. Resposta da alternativa, letra E. Última atividade, atividade 5. Considerando a molécula de amônia, assinale a alternativa correta. Então, a gente já viu no exercício anterior que a amônia, a geometria dela é piramidal. Por que é piramidal? Porque o nitrogênio possui par de elétrons não ligantes e nessa situação a geometria é piramidal. Se
o átomo central não tivesse par de elétrons não ligante, a geometria seria trigonal plano, certinho? Então, letra A geometria molecular corresponde a um tetraedro regular. Não, a geometria é piramidal. O átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Não. O centro da pirâmide, formada pelo átomo de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio, é ocupado pelo par de elétrons livre. Também não. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Então, se a gente olhar a base dessa pirâmide, ela é um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. Esses hidrogênios, eles estão uniformemente separados. E aí, a base é um triângulo equilátero. Então, essa é a nossa resposta. Vamos ver a alternativa E. As arestas da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio correspondem a ligações iônicas. Não, gente. É uma ligação entre ametais. Ligação entre ametais é ligação covalente. Certinho? Então, nossa resposta da atividade 5, letra D. Então, foi um prazer poder ajudar vocês. Espero contar com a inscrição de vocês no nosso canal. Até mais!